A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Bom, vamos prosseguir aí no nosso devocional, nossa leitura anual, né? A porção de hoje aí, amados, da nossa leitura é do capítulo 13 até o capítulo 16. Se você ainda não leu, separa um tempinho aí para você ler, para você poder meditar nessa passagem, tá bom? Tem coisas muito importantes para nós aprendermos. E dentre essa porção de hoje aí do capítulo 13 ao capítulo 16, a leitura que nós vamos fazer aqui no nosso devocional será dos versículos 8 e 9 do capítulo 13. Então nós vamos fazer o nosso devocional no capítulo 13, entre os versos 8 e 9. Eu quero já aqui deixar um convite para você que talvez está vendo esse tempo de leitura bíblica pela primeira vez. Compartilha com alguém, abençoa a vida de alguém através desse devocional. E talvez você diga, mas eu não tô seguindo aí, né, a leitura anual, a primeira vez que eu estou vendo. Não tem problema, siga daqui para frente. O importante é você crescer no conhecimento, na graça e no amor de Deus, tá? E se você já tem nos acompanhado diariamente, não desista, não pare, persista aí para que Deus possa te abençoar, amém? Bom, dito isso, vamos à leitura de hoje, que está no capítulo 13, ao verso 8 e 9, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Então, Abrão disse a Ló: não deveria haver conflitos entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está aí diante de você, não está aí a terra diante de você, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se você for para a direita, irei para a esquerda. Amém, amados? Bom, se você acompanhou o devocional de ontem, se você não acompanhou, você pode voltar um vídeo atrás. Se você acompanhou, você viu que Deus fez promessas para Abraão e que Deus chamou a Abraão, né? Deus fez ali um convite a Abraão. E nós falamos um pouquinho desse convite. Quando Abraão saiu lá de Harã, né, da casa da sua parentela, é interessante a gente dizer isso para entendermos o que está acontecendo aqui. Abraão não sai pobre de lá. A promessa que Deus faz para ele não é de riqueza. A promessa que Deus faz para ele é de uma descendência. Lá em Hebreus, o escritor chega a dizer que Abraão já buscava uma Jerusalém celestial. Então, o que Deus tinha para Abraão eram coisas espirituais, porque em questões econômicas e financeiras e físicas, Abraão já era um homem muito abençoado. Amém? Então, essa aqui é a primeira observação que a gente deve ter quando a gente vai entrar nesse texto aqui. Quando Abraão e Ló saem do Egito, eles saem mais prósperos ainda. Deus já tinha abençoado mais a vida deles. E o que é interessante, né, é que além de Abraão ser próspero, nós temos que entender que a bênção era ele mesmo. Ele deveria ser a bênção, certo? Então, tudo que Deus estava prevendo para Abraão era coisas espirituais. Bom, dito isso, vamos a entender o que está acontecendo aqui. Agora, com a prosperidade, com o aumento do gado de Abraão, com o aumento aí das ovelhas de Ló, os pastores deles têm que dividir o mesmo espaço para que os animais possam pastar. Mas o espaço não é suficiente para os dois. Então os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a entrar ali numa discussão, num conflito, né? E eles levam um problema ali para os seus senhores. Então Abrão, muito experiente, muito sábio, muito prudente, e agora já com comunhão com Deus, ele procura o seu sobrinho Ló e faz uma proposta para ele. Ele fala: olha Ló, não é bom nós andarmos brigando, nós andarmos em conflitos, porque nós somos parentes. Então, amados, a primeira coisa que Deus quer ensinar para nós não deveremos andar em discussões, em brigas, em divisões com as pessoas. Nós não podemos pensar: eu não gosto do fulano, porque o fulano está pegando o que é meu. Eu não gosto do Beltrano, porque o Beltrano me fez mal. Não, nós não devemos agir assim. Nós devemos resolver problemas, devemos resolver intrigas, certo? Devemos lembrar que Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. O que dirá os nossos parentes, amigos e familiares?
Amém? Então a primeira coisa que Deus quer dizer para nós: não viva em conflitos, resolva os seus conflitos, como Abraão resolveu os deles. E de que forma Abraão resolveu? Bom, Ló, se não tem bom senso entre os meus pastores e os seus pastores, o melhor caminho para nós é nos separarmos, é nos dividirmos. Então Abraão disse para Ló: olha, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, irei para a direita. E Ló, como não tinha talvez o mesmo contato com Deus que tinha Abrão, olha então para as campinas de Jordão e fica encantado com as campinas que existiam ali. A grama era muito verde, a Bíblia diz que toda a terra era bem regada, como se fosse o jardim do Senhor. Então Ló procura aquela região. E o que sobra para Abrão é o deserto, né? É o caminho da peregrinação dele. É o caminho de onde ele estava vindo. E é interessante a gente nos atentar para isso, porque quando Ló desce para as campinas de Jordão, ele estende ali as suas tendas até a cidade de Sodoma. E o que ele vai encontrar ali são guerras, mais conflitos, mais lutas e mais problemas. Ou seja, nem sempre aquilo que os nossos olhos enxergam como bênção, nem sempre aquilo que os nossos olhos enxergam como prosperidade, como oportunidade de crescimento, realmente é. Nem sempre é Deus que está naquilo que os nossos olhos estão vendo. Já Abraão, ele escolhe o local árido, seco, de menos providência. Porém, é notório que Deus não somente abençoa Abraão ali, como os rebanhos e os servos dele continuam aumentando. Então aqui Deus quer nos ensinar a segunda lição. A bênção não é o local. Não é o local que determina a bênção de Deus. Não é aonde você está que determina a bênção de Deus ou para onde você vai. O que determina a bênção de Deus é quem você é. Abraão era um homem que tinha uma aliança com Deus. Abraão era um homem que estava debaixo da promessa de Deus. E Abraão era um homem que buscava e conhecia a Deus. Abraão era uma bênção. Foi o que nós aprendemos ontem. Então a bênção é aquilo que você é, não é aonde você está, ou o objeto que você tem, ou o que você pode alcançar, certo? Se você for uma bênção, aonde você for, Deus estará com você. E aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai ordenar a graça dele, por causa da sua conduta e por causa da fé que você tem em Deus. Amém? Bom, o que vai acontecer é que entre as guerras que Ló vai passar a ser um prisioneiro. E este homem que escolheu as campinas verdejantes, agora está passando provas grandiosas. E quem vai salvar ele? Abraão. Abraão desce lá, salva Ló, liberta Ló, e Abraão tem um encontro com um homem chamado Melquisedeque. Amém? Esse Melquisedeque aponta para Jesus. Ele aponta para o nosso Salvador. Melquisedeque, então, dá vinho e pão. Abraão devolve os dízimos para ele e ele abençoa Abraão. Então eu quero aqui deixar para você hoje essas duas lições. Primeiro, resolva os seus conflitos. Não viva em divisões. Resolva as suas divisões, as suas brigas e os seus problemas. Deus te dá capacidade para isso e paciência para isso. Segundo, não fique preocupado com o local onde você está ou para onde você vai. Porque o que vai determinar a bênção de Deus sobre você não é o local, não são as pessoas. É eu, é você. Nós temos que ser uma bênção. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra. E se você tiver com um problema agora, com uma dificuldade agora, feche os seus olhos onde você estiver. E eu creio que Deus irá alcançar a tua vida onde você estiver agora. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã e clamamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Bem sabemos que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor conhece todas as coisas e que tudo o Senhor pode fazer conforme a sua vontade e o seu poder que opera em nós. Senhor, queremos te pedir hoje sabedoria para sermos como Abrão. Senhor, Abrão
soube tomar as decisões corretas nos momentos difíceis. Quando ele teve que escolher os locais, ele entendeu que não era a região que iria fazer dele mais ou menos abençoado, mas o fato dele ser uma bênção é que faria o favor do Senhor vir sobre ele. Segundo o Senhor, é que Abraão ele não persistiu nos conflitos, nas desavenças e nas discórdias. Não, Senhor. Quando Abraão percebeu que algo estava fora do comum, que havia ali discussões, ele quis resolver os problemas. Senhor, ó Pai, eu não sei se essa pessoa que está me ouvindo agora se encontra dessa forma, com problemas dentro do lar, dentro da família, com brigas familiares, com brigas dentro do matrimônio, que o Senhor possa trazer paz, solução, que essa pessoa consiga resolver os seus problemas e as suas lutas e viver, ó Pai, o melhor daquilo que o Senhor tem preparado para elas. Senhor, ó Pai, nos guarda dos nossos olhos, para que nós não venhamos ser tentados por aquilo que nós vemos, como foi Ló, sendo enganado pelos seus olhos, passou a sofrer grandes angústias. Muito pelo contrário, que nós possamos desfrutar o melhor do Senhor aonde estivermos, porque não é aonde vamos em que a bênção de Deus está, mas é o que nós somos que determina a bênção e a graça do Senhor sobre a nossa vida. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia para você e para a sua família.